Muito bem, um grande abraço, muito boa tarde. Sábado é dia de mesa redonda aqui no seu canal 10. E nós estamos mais uma vez apresentando esse programa para você, discutindo as coisas do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. E temos muita coisa para falar aqui da Série B do Campeonato Paulista. Afinal de contas, Pinho, que era treinador do FFC, foi embora, está na Série A3, subiu o Cotia. Aquilo que o canal 10 previa, ninguém tem bola de cristal, mas aconteceu. Então Pinho vai para o seu 7º título de subir uma equipe da Série B, Bzinha, como ele diz, para a Série A3. Mas isso nós vamos debater muito aqui. Como sempre, Beto Ikegami, diretor executivo do Jornal Semanário, conosco aqui no Canal 10 e participando de mais uma mesa redonda. E é sempre um prazer ter você aqui conosco. O seu cachê de sábado já está descontado, o senhor não pôde comparecer. Estava lá juntando com a Rastelo, viu, presidente? No Semanário. Boa tarde, Beto. Obrigado. Mais uma vez conosco aqui. E de camisa verde. Viu, João Leonel? De camisa verde. É boa, Paulo. Gostei dessa introdução. E devo adiantar-lhe que o meu cachê, eu já deixei devidamente registrado lá na leiteria com o Carlão. Deixei. Nós passamos por lá essa semana. Lá tinha um pessoal, uns estudantes ali das faculdades que sempre estão por lá, né? Comentaram do programa, e aí o assunto de futebol rolou, e aí saiu uma conversa de Campeonato Paulista, né, Vão? Conversa de Campeonato Paulista, e eu falei, olha, meu cachê que eu ganhei lá na TV, eu vou doar todo em cerveja para vocês durante o ano de 2014 inteiro, se o Corinthians e o São Paulo for rebaixado. E o Carlão se sentiu meio ofendido, mas chegou um vendedor ali uma cervejaria aí da cidade, que a gente conhece, do Grupo Petrópolis, falou assim, olha, por minha conta eu também deixo uma caixa toda semana se acontecer isso. E aí a molecada se divertiu e conseguimos mais adeptos da nossa campanha. São Paulo e Corinthians na segundona em 2014. Campanha de sexta bem furada, né? Bem furada. Eu acho que mas vale pela brincadeira, mano, vale pela diversão, alegra o ambiente. Lógico. Agora, se depender, viu, rapaziada, vocês que vê o programa aí, na internet, vê na televisão, se depender do cachê do Dr. Beto, vocês não vão tomar cerveja tão cedo também não, viu? Não vai ser fácil não, porque ele vem aqui para ajudar e colaborar. Mas de volta conosco, o eterno presidente. Teve um probleminha de saúde, graças a Deus já está aí, está inteiro, volta a sentar no sofá, no lugarzinho dele, né, mais perto do microfone, porque ele é mais sensível do que eu e o Beto. Ele fala um pouco mais pausado, fala mais devagar. Presidente, eu acho que posso falar em nome do Canal 10, o Beto é do Canal 10 também, do Semanário. Que alegria ter você de volta aqui conosco no Canal 10. Você sabe o carinho que nós temos todos aqui por você e saber que você está inteiro aí, está tudo bem. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Rony, boa tarde, Beto, o Léo, né? A todos os telespectadores do Canal 10. Graças a Deus estou melhor, né, Rony? A gente passou com um pouquinho meio mal de saúde, né? Mas graças a Deus eu estou bom. E o prazer é meu voltar conviver com vocês aqui, que a gente já estava com bastante saudade mesmo. Até havia me perguntado uma pessoa, um amigo, estava na roda dos amigos, escuta, venceu o contrato do Moretti, lá na Caiçara do Marinho, né? Lá, venceu o contrato do presidente, o eterno presidente seu, ele não venceu não, ele não vai ficar muito tempo lá com a gente. Mas está tudo bem agora, né, Jesus? Está tudo tranquilo, né? Tem que se cuidar um pouco mais, né, Rony? A idade vai chegando, né? Mas a gente está, graças a Deus, está tudo bem. Roberto, você estava com saudade do presidente também, não tá? Tava. É uma satisfação poder contar com ele aqui. E essas sábias palavras que ele sempre introduz para nós e para os telespectadores. É uma pessoa sábia que conhece muito de futebol, especial dessa segundona aí, na verdade, a 4ª série desse paulistinha nosso aí, como bem diz o Pinho, né? A segundinha. Bezinha. A Bezinha. A Bezinha. Sabe o Pinho, viu? Conhece. Até o Leozinho ficou triste, né, Léo? Estava aí meio borocochô, que o presidente não vinha, né? Jesus, você é muito querido aqui por nós, viu, Jesus? Você pode ter certeza disso, viu? Aí eu agradeço, né, irmão? Eu agradeço até as pessoas que ligaram para mim, bastante pessoas, inclusive você, né? Ligou para a gente estar no hospital. A gente agradece a todos os amigos que a gente tem, que aí a gente viu que, mesmo que o futebol acaba trazendo alguma divergência, alguma coisa, porque muitos anos trabalhou aí, né? Mas a gente tem bastante amigo ainda que torce para a gente. Até voltar, né, para o Fernandópolis Futebol Clube, a gente se encontra bastante gente na rua, que a gente fala, mas eu acho que minha parte de presidente já passou, eu sempre disse que eu estou disposto a ajudar qualquer presidente
precisar de mim, né, a gente está disposto a ajudar. Nós vamos fazer um programa de reabilitação física aí pro nosso querido Jesus, para ver se ele volta a jogar bola e assumir uma camisa 10 de um time de veterano aí da cidade, né? Assim a reabilitação fica por completo. Então, espera lá. Então, essa é difícil. Então você vai voltar o Becão. Vamos pôr o Volo de quarto zagueiro também. O Becão da Robulina tá de volta também. Rapaz, falando nisso, eu tenho muitos amigos região afora aí. Eu descobri alguns passados do Volo no futebol, viu? Lá na Vila Sol. Falando de Vila Sol, ele já tremeu, ficou até vermelho. Disse que entendia muito de bola, viu? A brincadeira à parte, disse que entendia muito de bola. Era aquele Becão clássico, com estilo de jogo, punha a bola no peito, descia no chão. Estilo Tonhão do Palmeiras, você lembra? Pelo menos foi o que me falaram. Vocês foram e falaram, Beto, você tem coragem de falar? Mas claro, gente, ó, um abraço pra vocês aí. E falei. Eu vou falar uma coisa pra você. Ele mentiu ou falou a verdade? Falou a verdade, mas muito zagueiro que já jogou no FFC aí, ia ser banco meu, viu? Ah, isso eu tenho certeza. Juro por Deus, ia ser banco meu, mas banco do banco mesmo, porque tem uns negros muito ruins, né? E você já brincou lá na Vila Sol, no campinho lá? Olha, eu vou falar pra você, a dura era pegar o Joelzinho, pai do Si, né? Daquele tempo, né? Nossa senhora, como jogava bola, como se jogava bola. Corria muito. Demais, demais. Gente, nós temos que fazer um intervalo rapidinho, depois nós vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro da Série A. Brasileiro que já foi, está encerrada a 27ª rodada e está chegando no final aí, está chegando. E o Cruzeiro, porque na minha interpretação, o Cruzeiro merece ser o líder, merece. Nós vamos discutir isso daqui a pouquinho. Só que é outro catadão, igual o catadão do Atlético Mineiro, que deu certo. Olha onde o futebol brasileiro acaba chegando. Voltamos em 1 minuto e meio aqui no seu canal 10. Credibilidade tem nome. Jornal Semanário. Todos os sábados nas bancas. E sobrenome: semanário.net.br. 24 horas no ar. Jornal Semanário, o melhor jornal de Fernandópolis e região. Todos os sábados nas bancas e 24 horas no site semanário.net.br. Jornal Semanário, credibilidade e responsabilidade com o leitor. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10. Você está acompanhando neste sábado, a partir do meio-dia, todo sábado, nossa mesa redonda. Hoje o Beto Kegami, que é o diretor do Jornal Semanário, diretor executivo, nosso eterno presidente Jesus Moretti está conosco. E de repente você vê durante a semana aí, 2 vezes por semana pelo menos, o programa. E nós estamos falando do sábado, amanhã é domingo, o jogo é porque são reprises. E a gente conversava aqui antes do programa começar, de que nós temos acertado mais do que errado, felizmente, né? E agradecer, como o Beto disse, a grande audiência que esse programa tem. Aliás, muito obrigado a todos. Deixa eu mandar um abraço para o Cajuru, olha, o Cajuru, lá no Jardim América, eles que gostam de assistir a mesa redonda, o pessoal do mototáxi ali no centro, tanta gente que nos vê na rua e nos acompanha, e isso para nós é muito gratificante. Vamos falar aqui do Campeonato Brasileiro, teve a rodada do meio de semana, falar mais da classificação, porque nós temos que falar muito da segunda divisão, da Série B do Campeonato Paulista. Cruzeiro 59, perdeu para o São Paulo 2-0, Grêmio perdeu para o Criciúma 1-0 no meio de semana 48. Botafogo ganhou do Náutico 3-1
lá no Recife. O Botafogo tem 46 e o Atlético Paranaense, que empatou com o Corinthians em Mogi Mirim 0-0, tem 45. Depois o Atlético Mineiro com 39. Mas o Atlético já está na Libertadores de América. Aí vem o Vitória e o Internacional, 37. Beto, começa a se definir o grupo ali, depois o Jesus também vai opinar sobre isso, começa a se definir já o grupo dos 4 Libertadores de América. Não começa? Começa sim, eu acho que não deve ter nem muitas dúvidas quanto a esses 4 no não. A gente percebe já um certo distanciamento na tabela e a curiosidade que fica é saber qual vai ser a reação do time do Cruzeiro frente a essa derrota para o São Paulo. Me parece que foi o primeiro jogo que eles perderam lá no Independência, né? Depois da reabertura do Mineirão, depois da reabertura do Mineirão, já vinha com uma invencibilidade grande também como mandante nos jogos, então achei isso interessante, a nível de a gente pensar e projetar títulos. Embora, torno a dizer, que não esqueço 2009, que o Palmeiras, há 8 rodadas, tinha 14 pontos na frente do Flamengo e tomou a virada, né? Perdeu o título. Mas, se caminha muito fortemente para essa definição dessas 4 equipes aí na Libertadores. E amanhã pega o Atlético lá no Independência, sem torcida do Cruzeiro. No Independência, o Cruzeiro, amanhã é o teste de fogo do Cruzeiro, no meu modo de entender. Estão dizendo que o teste de fogo seria com o São Paulo? Não, no meu modo de entender, são esses 2 jogos. Foi esse primeiro contra o São Paulo e será o próximo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro até poupou jogadores, né, na rodada do meio de semana, para enfrentar o Cruzeiro com o que ele tiver de melhor. Então, dependendo desse resultado, o campeonato praticamente se consolida na tabela, na parte de cima da tabela, né? E se os outros times aí que estão beirando a Libertadores também tiverem resultado positivo, já praticamente consolida. Aí a briga vai ficar interessante, Vono, esse pessoal aí dos 36 pontos para baixo, né? É aí que o campeonato começa a pegar, mas isso é tema para a próxima palavra. Isso a gente fala daqui a pouquinho também, quando nós formos analisar o descenso aqui. Presidente, concorda também com o Cruzeiro, Grêmio, Botafogo, Atlético Paranaense estão a caminho da classificação para a Libertadores, presidente? Eu acho que sim, né, bom? É por aí mesmo. O Cruzeiro, eu acho, na minha opinião, deve ser o campeão mesmo, porque o Beto falou que na outra vez, aquela vez teve o Palmeiras, mas dessa vez eu acho que está um pouco mais nivelado por baixo, né? Eu acho que não tem equipes aí que vão chegar muito perto do Cruzeiro. Eu acho que essa derrota para o São Paulo, eu acho que não vai afetar muito o Cruzeiro, né? Agora, tem um clássico, um jogo difícil, né, contra o Atlético, né? Mas eu creio que não vai afetar a termo do Cruzeiro chegar ao título. Tem um detalhe aqui, meu presidente, que nós não podemos deixar, e o Beto também vai opinar sobre isso, de analisar, porque a partir do dia 23 agora, retoma a Copa do Brasil. E o Cruzeiro não está na Copa do Brasil, ele foi eliminado da Copa do Brasil. O líder do Campeonato Brasileiro caiu, e caiu parece com o Coritiba, não foi? Coritiba que tirou o Cruzeiro. E o Grêmio, o Botafogo do Rio e o Atlético Paranaense ainda vão jogar na Copa do Brasil. Se eles caminharem, aí vai afunilar um pouco mais a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E Grêmio, Botafogo e Atlético poderá se distanciar ainda mais do Cruzeiro. Porque eu acho que esses times, esses 4 aí, os que estão jogando melhor futebol mesmo. Se você pegar as outras equipes lá, o Internacional de Porto Alegre, Corinthians, que foi até cotado para chegar até no G4, também todos caíram de produção, né? Eu acho que por isso que não vejo muita... O Inter de Porto Alegre está quanto a diferença aí? O Inter de Porto Alegre está com 30 pontos, né? Então tá na zona... Não, 30 não. É 30, né? Não. 30. Não. Jogou no meio de semana e ganhou, né? Não, o Inter tem mais. Não, a 30 está com 40 pontos, melhor dizendo. 40 pontos. Verdade. Perdão. Então, mas é uma equipe também que não vem jogando bem, né? Então eu acho que não... Como que é incrível, né? Como pode o Inter não jogar bem? Não tem nem padrão de jogo. Você vê um elenco daquele lá, não tem nem padrão de jogo. Não é jogar bem, não tem padrão. Não tem, é um catado o Inter de Porto Alegre. Está jogando mal mesmo, a equipe não, totalmente longe um do outro. É uma equipe que tem assistido vários jogos e decepcionou pela qualidade individual do jogador que tem. Não tem noção de cobertura o time, não tem. Não tem é zero, é um time zero. Não tem explicação, tem. É falta de técnica. Eles têm um Gilson Kleina bem piorado lá. Tinha, né? Tinha. O Kleber assumiu o ex-goleiro e o Inter já ganhou do Fluminense, quebrou 8 jogos de invicto do Fluminense. Então, agora nós temos que lembrar também, quero lembrar os senhores, de que o Atlético Mineiro com 39 pontos
se ele se igualar ao quarto colocado, se ele chegar à quarta colocação, alguém cai fora aqui na repescagem. Porque o quarto colocado aqui pode ir para uma repescagem. Porque vai o campeão da Copa do Brasil para a Libertadores. Né? Se o São Paulo ganhar a Sul-Americana, o São Paulo também vai para a Libertadores. Então não é mais G4, é G3. Nem repescagem tem. Eu acho que o São Paulo passa nem nessa primeira fase. Mas mesmo ganhando o Cruzeiro, o jeito ganhou, presidente? Mesmo. O São Paulo ele tem que concentrar suas forças no incidir, no mesmo erro que o Palmeiras incidiu, é no Campeonato Brasileiro, para não cair para segundona. Essa é a prioridade dele. O empate aqui contra o time chileno não foi bom, eu acho que dificilmente o São Paulo consegue um resultado bom. Se você for perguntar para a torcida do São Paulo quais das opções ela escolheria entre correr o risco sério de cair para a segundona e ganhar a Sul-Americana, não tem dúvida nenhuma que eles preferem fugir da Série B. A vitória foi boa contra o Cruzeiro, mas se você analisar, mano, nem o São Paulino acreditava, Zé. Eu achava que não Ninguém perdia. acreditava. Eu achava que não perdia. Eu não sabia o placar, mas eu tinha quase certeza que se fosse para apostar, eu apostava no Cruzeiro. Mas... Só que o São Paulo tem essa, pelas histórias que você pega, São Paulo tem dado sorte quando joga contra o Cruzeiro. Então, eu não ouvi uma retrospectiva, uma estatística dos últimos 10 jogos, parece que o São Paulo ganhou 7 e empatou 3 o São Paulo contra o Cruzeiro. Não sei se estão certos ou não. É verdade. Mas se for isso daí, realmente, então tinha fundamento essas conversas todas aí, de que o São Paulo teria grande chance mesmo de ter ganho lá. O São Paulo no confronto com o Cruzeiro, mas tem 14 vitórias contra 5 ou 6 do Cruzeiro. Agora eu vou fazer uma colocação antes de colocar um ponto de vista. Vocês dois estão aqui nos ajudando há tanto tempo, né? Quase há 3 anos a fazer essa mesa redonda, 3 anos fazer essa mesa redonda. E vocês sabem muito bem que a liberdade de opinião ela é válida aqui, cada um, né? O Jesus tem uma ideia, o Beto tem outra, os outros convidados que vêm também, o Vicky Ernesto, vem o... Não é Claudinei, não, né? Como é que é o menino lá? Claudinei, né? O nosso menino lá da revista lá do esporte. Eu vou fazer uma colocação, não sei se vocês concordam comigo. Eu citei aqui, no início do programa, que o Cruzeiro é um catadão mesmo. Talvez até vocês não concordem comigo, assim como eu acho que é um catadão o time do Atlético e que deu certo. Agora veja bem, gente, sem tirar o mérito do Cruzeiro, de ser o líder, mas o Campeonato Brasileiro, o que eu gostaria que vocês opinassem, é o Campeonato Brasileiro, o nível a gente faz a análise para baixo, não é para cima, não é? Não, vocês pensam assim também ou pensam diferente? Vamos pegar aí para o passado recente dos últimos 5 anos, é o pior campeonato brasileiro. No nível técnico está horrível. Você concorda? Você junta o padrão de arbitragem que joga o campeonato mais para baixo ainda. Isso aí é um trabalho no site aí do esportivo da Rede Globo, no G1.com.br, mostrando os erros de arbitragem aí, o que eles alterariam na tabela se não tivesse acontecido. É incrível. Só para citar um exemplo, e sem querer cutucar, mas é sempre o maior beneficiado, o Corinthians estaria perdendo 2 posições. E a Portuguesa ganharia 3 posições se não houvesse os erros de arbitragem. Então, junta uma qualidade técnica com um nível de arbitragem horroroso, esse campeonato brasileiro realmente está decepcionando. E às vésperas da Copa se esperava muito mais. A expectativa indicava isso ao menos. E agora eu discordo de você um pouco no sentido de falar que o Cruzeiro é um catadão. Na minha opinião, você tem toda a razão, e eu falei isso aqui também. O Atlético é um catadão. O Atlético Mineiro maior ainda. Muito pior. Maior. Já o Cruzeiro, ele tem alguns refugos, digamos em termos assim, mas que não estava no mesmo nível, tão baixo quanto os jogadores que foram para o Atlético Mineiro e se regeneraram e foram campeão da Libertadores. Eu acho que o Cruzeiro tem alguns jogadores muito interessantes ali. Muita gente critica e cita o Dagoberto. Eu acho o Dagoberto um excelente jogador, tanto é que ele saiu do São Paulo, o São Paulo nunca mais encontrou um atacante como ele. Faz muita falta, se ele estivesse no São Paulo, pode ter certeza que não estaria nessa draga que está hoje. Você pega o Júlio Batista. O Júlio Batista, tudo bem, tem muitos problemas físicos, né? Isso ele já está carregando lá da Espanha há muito tempo. Mas também é um jogador interessante ainda, o nível do futebol brasileiro, desse campeonato, é muito interessante. Agora até, lógico, tem muitos jogadores que não deram certo em outros clubes e estão lá. Só que o elenco dele, se você pegar o banco de reserva, até os jogadores que ficam fora do banco de reserva, ele possibilita muitas alternâncias táticas por parte do Marcelo Oliveira.
Então, mesmo não sendo um jogador de primeiro nível, como você gostaria de estar vendo no líder do Campeonato Brasileiro, ele possibilita que o técnico trabalhe de maneira diferenciada, conforme o adversário, conforme a situação de jogo. Eu não sei se o Jesus concorda comigo, mas essa é a minha opinião. Eu acho o seguinte, o Cruzeiro realmente tem um jogador, até o Beto, eu concordo mais com o Beto, não é um refúgio, assim. É um jogador de nível bom, que não são um grande jogador, mas tem um nível bom que passaram por grandes equipes. Então, eu acho que é uma equipe que deu certo. Vive um momento bom, deu certo, e a diferença do Cruzeiro é o elenco. Mas, presidente, me permita uma pergunta. O elenco é bem mais forte. Responder, presidente. Deu certo porque o nível do campeonato é fraco ou deu certo porque eles ainda têm alguma coisa? Não, eu acho que deu certo no momento. No futebol, assim, o momento está dando certo, que nem deu certo o Corinthians no momento, e tudo passa. Essas equipes brasileiras não conseguem manter o nível do Barcelona, do Real Madrid, do Chelsea, porque é o seguinte, a reposição de peças de jogador ali são muito boa. Sai uma contra são duas. Aqui não, você acaba apostando em alguns jogadores que não são craque. Que nem o Corinthians contratou agora o Rodriguinho, né? Que veio do América Mineiro. É bom jogador, passou pela até o BC. Inclusive parece que o Capivarino tem 40% do negócio que foi feito com o Corinthians. Então, eu assisti uma entrevista do diretor do América Natal, 60% do América, de Minas, e 40% é do Capivariano. Não sei como que esse jogador tem participação do Capivariano. Então, os apostas que pode dar certo e não pode dar. Agora, as equipes lá como o Real Madrid e Barcelona, você pode ver o nível de contratação deles, é jogador que já deu certo. Então, por isso que eles mantêm uma coisa. Agora, as equipes brasileiras, mano, elas têm altos e baixos. A equipe não consegue, máximo 1 ano, 2, ela volta a cair, porque acaba saindo daqueles jogadores que dão um conjunto bom, e aí começa a fazer posição e acaba não dando certo. Para dar certo mesmo deu Cotia, né? Esse deu certo. Daqui a pouco a gente fala disso. Vou falar aqui do rebaixamento. O Náutico 17 tem impressão que... o Náutico é um concurso. Eu acho que todo mundo concorda que já foi, o clima lá é de velório e despedida. Né? A Ponte Preta ainda respira, se ganhar do Santos amanhã, então aí vai respirar mais ainda. O Criciúma já respirou, está com 29, Vasco com 32, São Paulo 33, Coritiba 34, Goiás 34, Flamengo 34, Fluminense 34, Portuguesa 34, aí lá na 10ª posição está o Corinthians, né? Corinthians tem quanto? 36. Não, Corinthians e São Paulo não caem. Corinthians e São Paulo não caem. Não adianta dar cerveja para os meninos que estão vendo o programa aí, eu acho que não cai não. São Paulo e Corinthians não caem não. Você está indo por exclusão, eu até acompanho o teu raciocínio também, se a gente for ver num sentido lógico, a gente já elimina. O Náutico já foi com vinagre, certo? Então sobraram 3 vagas. A gente coloca aí como possível Ponte Preta. É isso que você está colocando. Sim. Sobraram 2 vagas. Aí você acrescenta Criciúma, certo? Concorda com isso? é por aí, né? É por aí. Então sobrou 1 vaga. Essa 1 vaga aí, você vai diluir ela entre Vasco, entre São Paulo, entre Corinthians, entre... todos que estão aí, todos que estão da população do Corinthians para baixo. Isso. Então tem risco, há possibilidade. E agora eu acho interessante o seguinte, Ivano, a gente tem observado já, eu acompanho muito o Campeonato Brasileiro, sobretudo nessa época de pontos corridos, há uma peculiaridade que todo mundo que acompanha bem e que presta atenção deve ter notado. Quando entra nesse bico final, nesse quarto final de campeonato, os jogos são muito mais duros com esses times que estão aí na zona de rebaixamento. E eles começam a ter um aproveitamento muito melhor e complicam os jogos. Todo ano isso acontece. E sempre algum desses daí que a gente arrola aí, entre os possíveis rebaixados, acaba dando uma despencadinha e fugindo do rebaixamento. Você é um estudioso da bola, você sabe disso daí, o Jesus também. 33 pontos para ser disputado. Não é verdade? É muito ponto ainda. Então eu acredito que é por isso que eu coloco aí alguma surpresa. Eu não estou colocando que São Paulo e Corinthians vão ser rebaixados. Não, isso faz parte do lúdico do futebol. Mas que eles têm possibilidade, também tem. Agora você me falar, tem time muito pior que eles? Tem. Tem muito pior. Eu assisti o jogo do Vasco no final de semana passado, gente. É horroroso o time do Vasco. Você pensar num time horrível, a gente vai no estádio aqui e acaba ficando com raiva, às vezes até num gesto extremo, vaiando o FFC. Cara, se você for ver o jogo do Vasco, a torcida tem que vaiar do primeiro ao último minuto.
Fala, presidente, está Eu acho o pensativo. seguinte, eu acho que a parte de baixo está mais emocionante. Ah, sim. Então, vai ser mais coisa, vai pegar. Eu acho que ainda não, tirando o Náutico, está meio definido, que mais para Ponte e o Criciúma, eu acho. Mas eu acho que vai ter uma surpresa aí, viu? Eu não sei, ela me disse que o Criciúma escapa desse rebaixamento. O Criciúma vem jogando bem. Ele não é ruim, o Criciúma está jogando bem. O Criciúma é uma equipe de velocidade, uma equipe que vai surpreender outras equipes, você pode ter certeza. Então, eu acho que de 36 para baixo, até 40 aí, pode ter surpresa ainda, viu? Agora eu acho que o Náutico não tem, porque está muito lá embaixo, né? É difícil. Eu só espero que ao término do programa vocês não chamem uma ambulância com camisa de força por aquilo que eu vou dizer aqui agora. Né? Eu não sei. Estamos falando de rebaixamento. Né? O Náutico, tudo indica que vai, a Ponte Preta é difícil escapar. Eu acho que quem vai fazer companhia para esses dois, eu acho, não sei, vai ser o Goiás e o Coritiba. Eu acho que o Vasco escapa, o Criciúma escapa. Eu até concordo com você. Goiás e Coritiba... Você não está louco, não. Você está... Estão namorando a Série B. Tá. Não, é algo possível. É possível. Pelos times, pelos padrões, é possível de acontecer. Na briga do rebaixamento. E são uma equipe que não tem muito elenco, né? É, o problema dele. Mas tem o seguinte, o Curitiba, ele depende, vamos falar, o Alex é meio tímido, o Curitiba, né? E o Curitiba, o Alex tentou e viu que não dava para o time chegar na ponta e fisicamente está estraçalhado, com vários problemas, recuou. Você vê que o Alex tem participado muito pouco dos jogos do Curitiba e está preparando ele para essa fase final justamente para chegar numa ponte para evitar o rebaixamento. Então eu acho que o Alex pode ser um diferencial a favor do Curitiba. O próximo jogo do Curitiba com quem que é? O Curitiba vai jogar nesse final de semana, deixa eu ver aqui, o Curitiba sai para jogar. Curitiba joga... Ele ganhou do Santos, né? Ganhou do Santos. Ganhou do Santos no meio de semana, então ele vai jogar fora. Voltou a respirar com essa Curitiba vitória. Curitiba vai lá no Vitória da Bahia. Se ele perder o jogo, está morto. É jogo difícil. É complicado, né? Pode voltar. Pode voltar, já parar naqueles pontos e começar a ficar perto até porque se o Vasco ganhar do Criciúma, o Vasco escapa. São Paulo ganhar, o Curitiba já vai ficar na zona de rebaixamento. Porque o Vitória vem de 2 derrotas já também, né? Perdeu o São Paulo e perdeu o Clássico Bahia, né? Então uma equipe que... Eu te coloco que... Vai ter que ganhar. Vai ter que voltar. O jogo São Paulo enfrenta o Corinthians amanhã, né? Assim, se a gente fosse apostar, eu apostaria no empate. Eu acho que vocês devem seguir mais ou menos os meus raciocínios. É o resultado mais lógico. Não, mais lógico. E dando o empate, uma vitória do Vasco, a coisa começa a ficar complicada para os dois, Ronaldo. E quem é que vai dar? Eu quero que vocês me digam aí, quem é que vai dar? Nós estamos falando, quem vai dar a vaga aí para Palmeiras, Chapecoense, Avaí e Sport? Série B do Brasileiro, antes de chamar o comercial, depois nós vamos falar muito da Série B do Campeonato Paulista. Tem hoje à tarde, dia 11, aliás, dia 12, né? Dia 12, nós teremos a complementação. Ontem já tivemos 3 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas a classificação me parece que não vai fugir muito disso aqui, Palmeiras e Chapecoense sempre ponteando lá na frente, né? Depois a briga aqui, Avaí, Sport, Paraná, Ceará. Vocês sabem quem é o líder do Campeonato Brasileiro no segundo turno da Série B? Dá para desconfiar? Não? Ceará e ABC. Ceará. O ABC eu acho que é o terceiro colocado. Eu acho que é... O ABC é segundo, o Palmeiras é terceiro. Palmeiras é terceiro, ele está atrás do ABC? Tá, eu acho que o Palmeiras está na frente. Capaz do ABC. Está em terceiro. É o Ceará depois do ABC. Ceará, ABC, Palmeiras, Chapecoense no segundo turno. Então aqui também vai ter muita coisa, vai ter muita água para rolar por aqui, porque tem um monte, o Sport tem 46, o Paraná tem 45, o Ceará 44, Icasa 43, América Mineiro 43 pontos ganhos, e aí vem o Joinville, que de vez em quando dá uma reagida, é o quinto clube. O Ceará vem subindo. O Ceará está subindo. O Sport tinha dado uma caída, né? Agora parece que voltou a... Não, o Geninho está lá, né? O Geninho é muito bom. Chegou... O Geninho é um bom técnico. Melhorou também. Ele pessoalmente é um bom técnico. Ó, o Ceará já é o 6º colocado com 44, está a 2 pontos do Sport. O Ceará melhorou bastante. Melhorou e melhorou muito. Quem caiu muito foi o Paraná Clube, né? Então, presidente, o senhor disse aqui, eu sempre me lembro disso, que o América não cairia, só que hoje ele está na zona de rebaixamento. Mas ele tem um jogo nesse final de semana
contra o Atlético Goianiense, que vai brigar. O Atlético saiu da zona do rebaixamento, tem 16 pontos ganhos, 16º colocado, tem 30 pontos. E o América tem 30 pontos ganhos. Joga hoje, daqui a pouco, logo mais à tarde, o América jogando em casa contra o Atlético. O que o senhor vai jogar na loteca, por exemplo? O que o senhor jogou? Eu gosto muito do América em Natal, né? A gente trabalhou lá, a gente torce torce por ele. Ganha o jogo? Mas a gente quando vai jogar, você não analisa o coração, assim, né? Você tem que analisar a lógica para você ver se acerta o jogo, né? Eu acho que mesmo assim o América ganha, porque o América mudou de local para jogar agora, quando joga em Goianinha, né? É uma equipe um campo mais pequeno, e a equipe do América consegue jogar melhor e conseguir bons resultados lá. Ele vinha jogando em outro campo, né? Então, mudou agora, jogar no campo de Goianinha lá, que é um campo que ele vinha se dando bem. E antes do Beto falar, só para complementar, então, eu acho que o treinador do América é um cara muito experiente, que é o Pintado. Não, foi dispensado. Foi? Foi. Inclusive, eles ligaram para mim essa semana pedindo informação de um treinador, que é o Paulo Roberto, trabalhou em São Paulo, do Rio Claro, né? Subiu o Rio Claro, várias equipes, tirando informação. Eu não sei se acertou com ele ou não. Porque o Pintado estava levando, conseguiu o Pintado foi dispensado. Tirar lá de trás e ainda mesmo assim foi mandado embora. O Pintado é um cara complicado como treinador, ele tem colecionado polêmicas de bastidores. Inclusive eles não falaram muito bem do Pintado lá para mim não. Aí, tá vendo? Não vou falar muita coisa aqui, mas a personalidade foi a dele decepção para eles até. Aí eles checaram eu sobre ser o Paulo Roberto, eu falei, é um treinador vencedor, né? Treinador que foi vários títulos em São Paulo, então. Aí ficou deles falar com ele lá, não sei se deu certo ou não, porque eu não fiquei sabendo, não acompanhei o jogo do América, esse último jogo, não sei se qual o treinador que está no América estava sem treinador. Agora eu achei interessante, João, ele falando da qualidade do campo lá do América, que vai passar a jogar, com perdão da palavra, mas um campo daquele que Corinthians e Atlético Paranaense jogou lá em Mogi, com gramado daquele, não se dá para praticar futebol, hein, gente? Que qualidade horrível, né? A bola fica viva o tempo todo. Do Mogi? Do Mogi. Horrível, tava horrível o gramado do Mogi. Sempre uma equipe, um campo bom para se jogar. Sempre foi, mas estava seco, você via seco assim, duro. Mas a bola explodia no pé de todo mundo. Não era uma exceção, não. E o Teixeirão, onde o Palmeiras jogou com essa? O gramado do Teixeirão está horrível. Mas o Teixeirão está acabado. O Mogi me surpreende, o Mogi sempre... Você não chegou a assistir o jogo? Não assisti. Nossas críticas dos jogadores, a repercussão foi horrível. Mas tem uma explicação. O Mogi está na Série C, parece, do Campeonato Brasileiro, Série D. D, né? D, coisa assim. E os times de base do Mogi estão indo muito bem e estão jogando ali também. E a Copa Paulista, o Mogi também não Copa Paulista ali também. Então tem muito jogo. É muito judiado. Muito jogo, né? O STJD deveria fazer o seguinte, olha, brigou, a torcida brigou. Então vai fazer o seguinte, vai jogar no Pacaembu e pedir para a justiça não dê liminar para entrar como entrar na Libertadores. Fecha os portões e joga num campo bom. Eu sou contra essas condenações, essas punições que são impostas aí de você jogar num raio de 100, 200 quilômetros longe da tua sede. Eu sou contra. Isso daí não resolve nada. Você viu ali em Mogi, a torcida do Corinthians lotou o campo. Você viu o Palmeiras no Paraná, a torcida do Palmeiras lotando o campo. Que punição que é essa daí? É só fazer os jogadores viajarem mais? Não, a torcida não é punida com isso daí. Na verdade, o que você tem que fazer é isso daí, mano. Portão fechado e mais. Eu digo o seguinte, público só do adversário. Porque também não pode privar o espectador, mas o público não pode entrar. Tem que ser mais rigoroso daí. Tem que punir o cara que bagunçou e coisa. Não é punir o clube. Como é que o clube vai conseguir ver uma briga lá e acaba sendo punido? Faz falta para a equipe. O Palmeiras, aquela vez, quantas partidas jogou fora? Quase 10. Foi a base do rebaixamento do Palmeiras. Foi a base do rebaixamento. Se o Palmeiras estivesse jogando no Parque Antártica, na época do Pacaembu, você podia ter certeza que o Palmeiras não tinha caído, na minha opinião. Então, eu acho que tem que punir uma coisa rigorosa para o torcedor. Que acontece as coisas, o policiamento tem que punir o torcedor. É interessante, falando em punir torcedor, você veja bem aqueles torcedores do Corinthians que ficaram presos e detidos em Oruro. O que aconteceu com eles? Fizeram toda aquela mobilização, um monte de gente, de pessoas famosas, diretores de futebol, cronistas esportivos, repórteres, comentaristas de rede de televisão defendendo os caras, né, para voltar inocentes, bonzinhos, santinhos. Você vê o resultado. Daqueles lá, 4 já estão presos.
Um foi preso por assalto lá na Bahia recentemente e nesta semana um dos líderes lá foi preso por duplo homicídio, né? Então a gente vai vendo a qualidade. Por exemplo, o movimento, e o movimento teria para ser feito justiça e não libertar. Faça-se justiça. Você tem que defender a justiça sempre. Bom, como que esses caras entram com lá um sinalizador, essas coisas? Então acho que o policiamento que tem que olhar. Falha está no policiamento. No policiamento, é a minha Ali opinião. tá a falha. Entendeu? Tem Agora que ser mais rigoroso. Tem um detalhe, depois que o Corinthians comprou entulho do Parmeira para poder fazer o estádio, Você entende, meu irmão? cabe tudo também, né? A arbitragem, depois que o Amarília fez aquilo com o Corinthians na Libertadores, também na arbitragem cabe tudo. Para secar até a grama. Você sabe que houve fizeram ali um negócio para ver a escuta, né, da conversa dos dois dirigentes, né, do Palmeiras e do Corinthians, né? O dirigente do Corinthians ligou e disse: olha, não dá para arrumar mais lá uns 50 caminhões de entulho. Eu falei: ih, rapaz, vocês compraram tudo, levou embora tudo, já não tem mais aqui não, né? Acabou o entulho lá no Parque Antártico. Nelzinho, põe o comercial que você está ficando bravo. Eles gostam de entulho, compraram o Maldonado e o Y. Esse aqui é pior que esse, pagaram caro ainda. Isso que é entulho, meu irmão. Vamos lá, Nelzinho, vamos pro comercial. Credibilidade tem nome. Jornal Semanário. Todos os sábados nas bancas. E sobrenome: semanário.net.br. 24 horas no ar. Jornal Semanário, o melhor jornal de Fernandópolis e região. Todos os sábados nas bancas e 24 horas no site semanário.net.br. Jornal Semanário, credibilidade e responsabilidade com o leitor. A Empório do Junco é uma empresa especializada em criar e produzir móveis artesanais em fibra sintética para decorar seu ambiente com muito conforto, beleza e sofisticação. Desenvolvemos móveis personalizados sob medida para áreas internas e externas, mesas e cadeiras de jantar, sofás, poltronas, aparadores, chaises, banquetas e bistrôs com uma enorme variedade de cores e estampas, além de cadeiras e espreguiçadeiras para a piscina. O nosso diferencial é o fino acabamento e a fibra produzida com matéria-prima de qualidade que garante resistência e durabilidade. Venha fazer uma visita ao nosso showroom na Rua Pernambuco, 1517, Centro Fernandópolis, ou agende uma visita para orçamento sem compromisso com Márcio ou Carol. Telefone 3462-2271. Pois é, estamos de volta então aqui no seu canal 10, essa é a mesa redonda do sábado, que você pode ver durante a semana pelo menos 2 vezes na empresa. Vamos falar do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. E quando fala de Segunda Divisão, tem algumas coisas que nós da imprensa de Fernandópolis, se nós temos a obrigação de dizer que o FFC teve um amparo muito grande em termos de estrutura para os jogadores, nós temos a obrigação também de falar de coisas erradas que teve. Então ninguém está pegando aqui no pé, vamos deixar bem claro. Nós reconhecemos que o ex-presidente, o Cleito, fez um trabalho muito bom em termos de alavancar meios, dinheiro para o FFC, mas também ele cometeu alguns erros. O FFC com o Pinho teria subiria esse ano? Talvez, escrevo lá na minha coluna, no jornal do nosso Beto Kegami aqui, essa semana. Você comprou o jornal, você que é assinante velado. Subiria? Talvez sim, talvez não. Não se sabe. Até porque nós não podemos menosprezar o trabalho que foi realizado pelo Pinho, pelo Jesus, do diretor, menosprezar o trabalho do PC, que não deu certo, do Robertão, que chegou num momento difícil, aquela turbulência toda, porque se nós ficarmos falando aqui, com o Pinho ia subir, nós estamos garantindo que o time ia subir. Mas é aquilo que eu escrevi, pelo menos eu penso que eu estou muito próximo da verdade. Que o time teria a chance de subir, mas como teria? Até, presidente, é desagradável o senhor falar sobre esse assunto agora, o senhor fala daqui a pouco, porque a sua saída também, na minha interpretação,
causou um grande mal para o FFC. Contratava 50, quase 50 caras aí, que ninguém sabia de onde vinha, de onde veio. Eu, Beto, e você, que é um experiente, apesar de bastante jovem, mas é um jornalista experiente, não precisa, e você está conosco faz tempo, aqui no Canal 10, começar em novembro para se montar um time. Quem conhece, pode começar em janeiro. Como o Zonta disse na mesa redonda de sábado passado, né, Léo? Que ele pretende começar as contratações na segunda semana de janeiro de 2014. Não é por aí, Beto? Não, eu concordo, não tem necessidade nenhuma. Mas vamos inverter os papéis aqui um pouquinho só? Sim, à vontade. Eu gostaria de te perguntar. A gente não tem garantia nenhuma de que o FFC subiria se o Pinho tivesse permanecido. Concordo com você, pode ser que sim, pode ser que não. Mas você acha que se o Pinho tivesse permanecido, o FFC teria maiores ou menores chances de ter subido? Aquilo que está na coluna do Jornal Semanário. Muito mais chances. Muito mais chances. Assina embaixo com o que você está dizendo. Se o Pinho permanecesse e o Jesus também, eu acredito que o FFC não teria incidido em tantos erros que aconteceram. Foram erros pequenos, mas que vai se juntando e acabando num resultado fatídico como esse que aconteceu. Agora, mano, a gente fala de administração anterior, a gente fala sobre os pontos positivos, também falamos sobre os negativos, mas eu tenho conversado aí uma coisa que tem me preocupado, já que você falou do Álvaro Zonta, o Zonta, para quem não sabe, deve estar assumindo a presidência do... Já assumiu. Né? Já assumiu a presidência e está garantido para o próximo ano. É isso, né? Então, eu tenho certeza que o Zonta não vai conseguir, por melhor que seja o trabalho dele, e por mais amparado que ele esteja em termos de diretoria, contando inclusive até com a participação do ex-presidente Cleitinho, eu falo que o FFC não consegue repetir a campanha financeira que ele teve esse ano. Tá? Porque o desempenho em campo arrebentou com torcida, arrebentou com patrocinador, arrebentou com essas carteiras de anúncio. Eu tenho certeza, e grande número daqueles pessoal que fizeram anúncios, que vão participar de sócio torcedor e dos programas que foram ofertados, eles não vão entrar no ano que vem. Então vai ter maior dificuldade. É aquilo que nós falamos aqui. Foi vendido ilusão, esperando que os resultados em campo viessem. Aí você teria um produto, e o produto seria o desempenho do time. Como o time teve um péssimo desempenho, o produto foi péssimo. E você tendo um produto péssimo em mão, vai ser difícil você voltar a vender ilusão no ano que vem. Olha, antes do Jesus, porque nisso eu pedi para o Jesus não opinar, porque ele é parte integrante de um passado que foi desmanchado no início do ano aí. Por isso eu quero preservar, viu, Jesus? Eu quero te preservar nessa conversa, que fica mais aqui para nós, porque senão vão dizer, o Jesus está falando isso, está falando aquilo. Então eu não quero que isso aconteça. Quero dar um exemplo, Beto, em nós palmeirenses, e você é uma pessoa muito bem articulada, moço inteligente, de sucesso nas duas carreiras que você tem, né? Tanto lá, na Polícia Civil, como também na mídia, você vai entender, e o torcedor do Palmeiras vai entender, que eu vou fazer uma comparação, que eu sei um pouco distante, cada um na sua função. O torcedor palmeirense precisa agradecer, e muito, a um presidente que não foi bem no Palmeiras como time, Beluso. Porque se o Palmeiras terá, a partir do ano que vem, a mais confortável, a mais bonita, a mais elegante, a mais segura, a melhor de todas as arenas de futebol, descendo dos Estados Unidos, no hemisfério até lá no Uruguai, deve ser o Beluso. Sim. Esse o time do FFC tem em pé até hoje, por causa do Jesus Moretti. E mais, se o Jesus tivesse ficado como diretor de futebol, o FFC não teria feito essa campanha pífia que fez nesse ano que passou. Eu concordo, Rono, eu concordo. O Jesus, amigo nosso, ele não é uma unanimidade na cidade, como ele falou no início do programa. Nem nós. Nem nós, muito menos nós, que ele mexe num meio que se vive de paixão. Futebol e política, Jesus, se vive de paixão. Se você pegar mesmo os ganhadores das eleições, eles são contestados. Tá? Eles não têm unanimidade nunca. Nós estamos falando dos ganhadores, que sabe dos perdedores. O futebol segue a mesma regra. Mas eu tenho plena convicção que, face ao conhecimento dele, que ele tem de bastidores, que ele conhece jogadores, não teria decidido em tantos erros que foram cometidos. Então, foram mais ou menos uns 50 jogadores que passaram pelo time,
Mesmo o cara que chega aqui e vai embora daqui uma semana, que não é o caso, que muitos ficaram no decorrer do campeonato todo, geram despesas para o time. Tá? O cara que não joga, a gente sabe, pô, jogando bola. O cara que não joga, ele atrapalha o ambiente de bastidores lá dos que jogam. Ele cutuca, ele inferniza, ele quer jogar. Ele vai provocar polêmica ali dentro. Então é muita gente conflitando com o interesse. Fica até difícil para o treinador escalar o time. Aí, é difícil dele falar, mas essa é a realidade. Eu sou até meio suspeito, você vai não quer falar alguma coisa, mas a gente percebe. Mas eu acho que hoje, a gente tem conversado com o Cleiton depois disso, ele também reconhece o erro. Eu acho que uma pessoa que eu falo sempre, passou vários presidentes, cada um tem seus erros, suas virtudes, e o Cleiton teve muita virtude na parte de marketing. Então, eu acho que a falha dele foi um pouquinho na parte de futebol, que hoje ele percebe que ele se arrependeu, errou mesmo, mas uma pessoa dessa que eu acho que tem que ficar junto no futebol também, porque quanto mais aparecem pessoas novas para ajudar, eu acho que tem que ser aproveitado, entendeu? E eu acho que o torcedor do Fernandópolis, não pode desanimar disso, uma hora vai chegar do Fernandópolis subir. Eu penso assim, sabe, que tem que batalhar, tem que coisar. É só a pessoa que cada um quer entrar, não ficar cometendo os mesmos erros e achar que também sabe tudo e quer fazer as coisas do jeito dele, tem que fazer mudança total. Aí que está os erros. Tem que parar, pensar, se organizar, porque na realidade o planejamento nosso no começo do Fernandópolis era bom. Eu acreditava no projeto, por isso que eu tinha entrado e achei que ia dar certo. Era mais ou menos aquilo que nós ia fazer tempo do Antônio Ribeiro, que foi presidente. E nós fomos campeão. Então, depois foi esfacelando alguma coisa, e ele não vai ficar entrando muito em detalhe, que nem falou, vocês que acompanhou aí. Mas eu acho que não é hora de ficar aí só criticando as pessoas, não. Tem pessoas perto também. Ele é uma pessoa inteligente, ele sabe do que ele errou, ele acertou, né? E futuramente ele pode contribuir com o Fernandópolis e ajudando também. Mas esse plano de marketing dele aí foi uma grande sacada. Agora eu concordo com o Beto está falando, realmente vai ser difícil o outro presidente que assumir conseguir sair de novo. A gente percebe no meio empresarial. A gente está andando na cidade, porque foi botada uma esperança mesmo de as coisas, e agora, na realidade, esses empresários decepcionou mesmo. Esperava outra coisa, principalmente na equipe de futebol, a equipe decepcionou. E quer completar, Rony? Então, vamos falar a verdade aqui, nós não temos que sempre prestigiar a nossa audiência falando com a verdade, e não escondendo. Até esse sucesso do Pinho, que subiu um time medíocre, vamos dizer, em todos os aspectos, o Cotia ele perde para o FFC. Em todos os aspectos. Não ganha em nenhum, se você for falar. Até em folha de pagamento. Tudo o Cotia perde. Então, o Cotia subindo nas mãos do Pinho, contribuiu mais ainda para esse resultado. E para esse nervosismo que baralha os torcedores do FFC. Porque ficou quase que escancarado. Falar, gente, se com um pessoal... Com todo respeito aos nossos amigos ali de Cotias, mas se com o pessoal e o material tão restrito que ele teve para trabalhar ele conseguiu subir, imagino que ele teria condições de ter feito aqui em Fernandópolis. É que eu fiquei sabendo, Beto, conversando com o Pinho, até com o filho do prefeito da cidade que estava no jogo em Itanabia, eles deram carta branca para o Pinho, acreditou no projeto do Pinho e esteve ao lado do Pinho. O Pinho que manobrava tudo, acabou de montar a equipe, que estava montada, mas estava mal. O Pinho acabou de montar, e o Pinho... E coloca. Quando compraram o projeto dele, deu certo. Eu acho importante você ressaltar que não foi só o Pinho. O Pinho levou quantos jogadores do FFC? Aqui do Fernandópolis não levou nenhum. E do ano passado, quantos tinha no time do Cotia? Não, quero dizer, Bonifácio? Isso. Não tinha muito também não. Não, eu falo do FFC. Do ano passado do FFC tinha quantos jogadores nesse time do Cotia que subiu agora? Não, é o Tupã. Esse é o Tupã. É o Tupã que tem. Quatro jogadores. Esse é o Tupã. Agora, eu quero fazer uma colocação. Eu sei que não vai agradar o ex-presidente Cleiton Ferraz. Eu sei que não vai agradar. Nós temos uma amizade até certo ponto boa, só que eu aqui analiso futebol. Então, se amanhã meu paizinho for presidente do FFC, eu vou ser o mesmo cara. O que ajudou o Cleiton, presidente, foi que ele chegou e jovem, pela primeira vez é empresário, pelo que eu sei, em Fernandópolis, representando uma das maiores empresas do planeta, que é a Coca-Cola. Isso ajudou. Ele teve a inteligência de contratar a agência de publicidade para vender a propaganda e vendeu para a gente que o próprio presidente nunca conversou. Empresário, nem nunca conversou. E a mídia de Fernandópolis fez o nome do presidente.
A mídia esteve do lado dele o tempo todo. O tempo todo. O Canal 10 puxou a fila. Desde novembro do ano passado, o presidente nos dava o prazer de estar aqui nas mesas redondas, participava, nós falávamos, eu escrevia lá nesse jornal fantástico, que é o jornal semanário, né, na minha coluna, 11 Notícias, está lá, escrevia sobre isso. As emissoras de rádio também. Então ele teve um apoio estratégico que nunca nenhum presidente teve. Foi a grande chance. Agora o presidente errou ao centralizar, ao querer decidir. Ninguém aqui está dizendo que ele não fez um bom trabalho. Está escrito hoje lá no Jornal Semanário, na minha coluna, onde eu escrevo. O Beto, que é o dono do jornal, lógico que ele lê tudo, né, no sábado de manhã, ele vai ver quem escreveu o que lá, e cada um é responsável daquilo que escreve. Está lá escrito. Olha, foi um erro. Ter mandado o Pinho embora? Deve ter sido. Eu conversei com um diretor graúdo do FFC essa semana e perguntei, o senhor foi consultado, não posso citar o nome dele, o senhor foi consultado para mandar o Pinho embora? Ele disse, consultado eu não fui, mas você não pode falar que eu não fui. Se você falar, pode falar que eu fui e concordei. Então, nós vivíamos fora das quatro linhas, fora daquela estrutura toda, um sistema meio ditador. Eu sei que o presidente, o senhor assiste, o senhor está assistindo a mesa redonda, presidente, agora, eu estou convidando o senhor para vir à próxima mesa redonda, porque nós não conseguimos fazer contato com o senhor. O senhor trocou o celular, então está difícil fazer contato com o senhor. Mas nós gostaríamos de contar com o senhor, mesmo tendo renunciado, porque o senhor garantiu aqui numa mesa redonda que se saísse ia ajudar a diretoria. Por outro lado, também o Zonta esteve aqui, estou falando isso como subsídio para que vocês possam comentar. E o Zonta está assumindo o FFC. Só que já se fala no nome de um outro empresário da cidade para ser o presidente. E o próprio ex-presidente disse para mim, quem vai assumir é o Dirceu. E o Dirceu, que me consta, uma pessoa maravilhosa, que tem um carinho muito grande, não pertence nem à diretoria do FFC. Então tem que fazer uma outra eleição. Como é que vai dar certo em 2014? Eu sou fogo na jaqueira mesmo. Eu procuro a informação para depois fazer meu comentário. Por isso é que eu estou na imprensa esportiva há 41 anos e nunca levei um processo. E se levar também, vamos responder com a maior alegria. Fique à vontade aí. Não, o Beto ficou feliz naquela que ele estava falando, que não sabia se ia dar certo com o Pinho, né? Porque ele podia chegar aqui, ele e o Pinho no trabalho, não ter aquela retaguarda que teve, tá vendo, no dia, né? O futebol é difícil. Mas ele falou, tinha tudo para dar mais certo, porque a gente sabe que futebol a gente erra também. Mas você que está mais lá dentro, com mais experiência, os erros são menos. Isso que o Beto falou tem fundamento e desculpa, não é a gente que é conselho operador, está aprovado em tudo quanto é lugar. Desculpa te interromper, presidente, você vai seguir o teu raciocínio. Quando eu falo do Jesus Moretti, eu falo baseado em fatos, coisas que aconteceram. Eu não quero do Jesus Moretti nada mais do que essa grande amizade que nós temos. Não preciso mais que isso dele. Eu acho que também ele não precisa de mim mais que isso. Só que tem um porém. A partir do momento, e até, presidente, o senhor aguarde que eu quero saber a opinião do Beto. A partir do momento que um time, várias vezes campeão, lá no Rio Grande do Norte, que contratou ele num passado para ser o dirigente esportivo lá, esse time é o América, do Rio Grande do Norte, e que o presidente do América do Rio Grande do Norte liga por Jesus, me fala sobre o treinador fulano, me fala sobre o treinador ciclano, é porque ele sabe alguma coisa, pô. Senão, e aí, Beto? O que você acha? Mas isso é óbvio, né? E parabéns é pro dirigente que fez essa. Parabéns para esse dirigente. Ele fez o que alguém próximo daqui deixou de fazer. Você concorda comigo? Na casa, né? Na casa. É Agora, presidente, desculpa te interromper mais uma vez. Eu estou te interrompendo mesmo porque eu peguei na... mas é até bom eu não falar muito nesse assunto para preservar. Eu já estou na quinta marcha. Eu queria que você me dissesse, o Cotia nós sabemos, pelas mãos de quem subiu. O Cotia já subiu pelas mãos do Pinho. E esse Tupã? Como você explica isso? Subiu pela mão do Tupanzinho mesmo. Tupanzinho. Tupanzinho que é o E quem não se lembra vereador, hein? do Tupã no campeonato de 2012? Fez um belo trabalho. Quem não se lembra, né? Então, a sequência... passou o China no começo, acho que passou
o Sérgio Caetano, né? Isso. Aí deu certo, acabou assumindo o Tupanzinho e deu certo. E é vereador, né, Tupã? É vereador, o cara que falou a língua do jogador, né? É da cidade, conseguiu as coisas mais e subiu. Então, eu acho que eu falo, uma coisa bom que eu queria até um pouco falar aqui, falta oportunidade, a gente leva um negócio aqui em Fernandópolis que não é verdade. Eu sei que chega em pessoas, conversou com pessoas de alto escalão em Fernandópolis, depois, aí quando fala o nome da gente, respeita as pessoas da gente, mas fica sempre um negócio no ar que as pessoas acham que eu ganho dinheiro no futebol. Que eu usava o Fernandópolis como presidente para ganhar dinheiro. A mentalidade Essa tacanha, pessoa que cara, fala um negócio desse está completamente enganado. Eu nunca usei o Fernandópolis para ganhar dinheiro. Eu usei o Fernandópolis porque eu já era conhecido no futebol, então facilitou para mim a montar as equipes, mas o dinheiro que eu ganhava até no futebol eu colocava dentro do Fernandópolis. Então, para todo mundo lá quiser levantar o meu trabalho no Fernandópolis de presidente, ver se eu conseguir vender um jogador do Fernandópolis. Então me diz aí vocês. Então dá a impressão que o Jesus não quer pegar o Fernandópolis porque ele quer ganhar dinheiro em cima do Fernandópolis. Mas como ganhar dinheiro em cima do Fernandópolis? Você não consegue revelar um jogador. Tem o Rio do que era a ponte hoje, que eu tenho uma participação um pouquinho no negócio do Padre do Rio, mas eu quero dizer, os caras foi porque o Pitico, que foi treinador meu do Fernandópolis, que me trouxe ele na época para cá, e acabou ficando com o jogador, e hoje ele reconhece o trabalho que eu aprovei o jogador do Fernandópolis, e de chance para o jogador, e ele me deu uma participaçãozinha nesse jogador se vender futuramente. Só isso aí, irmão. Você ganhava tanto dinheiro quando você era presidente, que certo dia eu vi uma cena que jamais eu vou esquecer. Então, essas coisas... Saindo da Quitanda Fontes, que é um comercial ali, com 300 pacotes de comida para jogador, atravessando a avenida. Eu falei, pelo amor de Deus, mais um presidente de time de futebol fazer isso. Então, mano, qualquer coisa, até as pessoas mal informadas, dá aquela impressão, pô, Jesus pega, mas ele quer usar o Fernandópolis para ganhar. Tia, isso aí nunca aconteceu. Eu dedicava de corpo e alma ao Fernandópolis e perdi muito dinheiro dentro do Fernandópolis e tempo lá no Fernandópolis. Bom, quero reiterar aqui o convite, sei que o ex-presidente Cleiton, que nós temos assim uma consideração e respeito muito grande por ele, por aquilo que ele fez com o PFC, nesse ano, em termos de estrutura. Presidente, o senhor está à vontade para fazer contato conosco aqui do Canal 10. Nós queremos o senhor aqui numa mesa redonda, em várias mesas redondas, para poder falar. Não é só discutir o PFC, não, é discutir os outros times também. O São Paulo, sobretudo, né? São Paulo, São Paulino. Você como São Paulino, Cleitinho, deve estar passando bons dias. Ele era presidente, ele veio várias vezes, agora ele devia voltar para a saída dele, explicando o que ele achou que aconteceu, onde ele acertou, onde errou, porque tem erro, tem suas virtudes também. Uma mesa redonda, ele fez as explanações dele, as considerações dele. E inclusive ele falou que o Vono ressaltou aqui, que ele pretende prometeu continuar fazendo parte da diretoria, até para dar um respaldo para o futuro presidente nessa parte de marketing. Eu acho que isso seria muito interessante. Devia continuar assim. A presença dele na próxima diretoria, como colaborador, é fundamental. É fundamental. Isso aí. Bom, para encerrar o programa, estamos em cima da hora, o Leãozinho está dizendo que está faltando 3 minutos. Tupã, no grupo 19, já subiu. Matonense tem 9 pontos ganhos, Atibaia 6, Paulistinha 4. No grupo 20, Cotia já subiu com 9, Água Santa tem 8, Acisense tem 5, Inter de Bebedouro tem 5. Próximos jogos desse final de semana. Nós teremos o Paulistinha jogando contra o Atibaia pode ganhar e chegar a 9 pontos ganhos, só que ele tem que fazer pelo menos 5 gols ficou difícil na equipe do Paulistinha, e a Matonense tem que perder de 4. Não, Léo? Tem que perder de 4 em casa, diante do Tupã, que já subiu. Então aqui Matonense já está lá. No outro grupo, Cotia já subiu, Água Santa tem 8, o Acisense tem 5, o Acisense deve 4 gols, o Água Santa tem 4 gols de vantagem. Então aqui o Água Santa precisa perder em casa o Cotia, que já subiu, e o Acisense ganhar da Inter de Bebedouro de 5. Mas é difícil também, né? Até porque o Cotia está em festa, os jogadores vão estar com as pernas mais travadas. Só na definição de primeiro colocado para disputar o título. Para ver quem disputa o título, né? Então aqui provavelmente a Matonense e Água Santa, né? Tupã e Cotia. Então vai esses aqui os clubes. Não deu zebra nenhuma, não. Não, aquilo que o Canal 10 falava, acertamos aqui a Matonense, acertamos aqui o Água Santa 2 e ficamos com o Cotia com uma possibilidade, inclusive na torcida para o Pinho subir, né?
E o Tupã para nós... Duas equipes que eu venho falando desde o começo, que era aqui, eu montar para subir, que era Matonense e Água Santa, né? Ninguém conhecia Água Santa. Você falou Água Santa lá em eu falei porque eu já sabia da estrutura, eu sou muito amigo do treinador, o Márcio Ribeiro, e eu sabia do que eles iam fazer. Então pode marcar esse time que a equipe vai chegar. E o resto, eu acho que o Cutia surpreendeu um pouco pela estrutura, né? Mas com um bom treinador, acabou fazendo a diferença. E o Tupã, que eu acho que usa bastante o campo para ganhar os jogos em casa. Presidente, mais uma vez é um prazer tê-lo conosco aqui, como sempre, recuperado, com saúde, graças a Deus, e nos ajudando a fazer o programa. Um grande abraço, presidente. Obrigado e até sábado. Sábado o senhor está aqui. Deus quiser. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? E a gente, quando puder, está sempre à disposição. São Paulo não cai? O São Paulo eu tenho minhas dúvidas, viu? Não cai não? É meio altos e baixos, né? Tomara que mantenha essa partida que fez contra o Cruzeiro, mas se voltar a jogar mal, que nem vinha jogando, ele corre o risco. Um abraço, presidente. Obrigado. Muito obrigado ao presidente Jesus Moretti, sempre conosco aqui, está de volta. Beto Quegamo, diretor executivo do Jornal Semanário. Você fez falta sábado aqui, viu, danado? Você fica juntando dinheiro com a tela no jornal, enquanto nós ficamos trabalhando aqui. Essa é a verdade, não é outra coisa, presidente. Não adianta o senhor rir aí, não, porque é isso aí, lá junta com as telas. Um abraço, Beto. Obrigado. Sábado você vai estar conosco outra vez, se Deus quiser. Com certeza, Paulo. Vamos nos fazer presente novamente. E enquanto você e os telespectadores forem nos suportando, né, Jesus? Nós vamos aparecendo aqui, dando nosso favor. Vai começar a cair a audiência. Aí você substitui, naturalmente. Logicamente, rescinde o contrato, paga uma boa indenização pra gente, né? Acho que ele tá mais fica tudo bem. De pagar, Por isso que ele está segurando, né? Mas é um prazer, Valdo, novamente. Um abraço a todos vocês, a todos os nossos telespectadores, que tenham um ótimo final de semana. Olha, a molecada aí que dá cerveja, que ele vai pagar, esquece, viu? São Paulo e Corinthians É não cai igual o não. Palmeiras quando foi ser campeão. São Paulo e Corinthians não cai não. Nem pode cair. Eu sou contra time grande cair. Não, tinha que ser igual na Argentina. Somos 3 anos, mas o River caiu, o Independiente caiu esse ano, né? Tá, mas os caras têm 3 anos para se recuperar, né? Não é muita coisa. Um abraço a Jesus, um abraço ao Beto, muito obrigado a você que está na televisão, você que está na internet, nos acompanhando nesse momento. E até sábado, se Deus quiser, nós estaremos ao lado de Leozinho Lima aqui na segunda-feira, e Deus há de permitir, apresentando a partir do meio-dia o nosso informativo Canal 10. Tenham todos uma grande tarde. Que Deus os abençoe a todos nós e que Jesus continue sendo amigo e fiel para nos dar saúde, paz e felicidade. Até lá.